Quem já assistiu esse filme? Sabe que filme é esse, né? Divertidamente. Não é? Sensacional esse filme, né? Quem chorou? O povo se entregando ali. Esse filme fala de cinco emoções. A tristeza, o medo, o nojo, a alegria e a raiva. E essas 5 emoções, elas são reconhecidas como emoções primárias, são as emoções inatas, que todo ser humano tem. Tem nenhum ser humano que não tenha esse tipo de emoção. É uma emoção que ela tem a ver com a gente, com o ser humano. Elas são universais. E é tanto que quando a gente pensa nos emojis, né, nas carinhas, quando você olha para essas caras assim, em qualquer cultura que você for, essa carinha aqui, a pessoa vai entender que é medo, que é nojo, que é raiva, que é tristeza, que é surpresa, que é alegria. Em qualquer cultura que você for, porque é universal. São emoções mais primárias que nós temos. E a tristeza, ela é uma delas. Essa é a carinha da tristeza, né? A tristeza é uma delas. A tristeza, não importa se você é feliz ou se você é infeliz, a tristeza ela faz parte da tua vida. Não importa se você teve uma história maravilhosa ou se você teve uma história horrível, a tristeza ela faz parte da vida de todos nós. Todos nós sentimos tristeza. E a tristeza, ela aparentemente é algo ruim, mas ela é algo necessário. O filme mostra isso, né? No enredo do filme, quem salva tudo é a tristeza. Se não fosse a tristeza, tinha dado tudo errado. Foi no momento que começaram a dar ouvidos à tristeza que o filme se desenrola de uma maneira positiva. Então, a tristeza tem um papel fundamental na vida da gente. Quem não sente tristeza tem problema. Tá? Isso é adoecimento. Não sentir tristeza é adoecimento. Tá aí para os maníacos, para a mania. Tem a ver com falta de... Tem alguma coisa errada. É um adoecimento não sentir tristeza. Como a dor. A dor é fundamental. Se a gente não sente dor, a gente não se protege. A gente se machuca sem perceber. Basta você tomar uma anestesia no dentista, depois se você está sem sentir aquela dor, como você se machuca sem perceber. A dor é um alerta, a dor é um sinal. E a tristeza, ela tem o seu papel. E embora o fruto do Espírito, quando a gente olha lá o fruto do Espírito, não tem lá fruto do Espírito, tristeza. Porque não precisa o Espírito frutificar a tristeza, isso já é algo natural nosso. O Espírito vai frutificar o quê? Alegria. Vai frutificar a alegria lá, tem alegria, paz, mansidão. Embora não exista tristeza lá no fruto do Espírito, mas como Deus usa a tristeza, meus irmãos? Como Deus usa a tristeza? Como ela tem um papel importante. Mas cuidado, porque o diabo também usa. Não é algo que tem a ver com gente? Por isso que eu tenho falado, e estou falando aqui sempre, que é da tristeza boa e da tristeza ruim. Que é o que a gente vai falar hoje. E falar hoje mais especificamente sobre a maneira como a culpa ela pode produzir tristeza em nós. E como que essa tristeza pode ser boa ou como que essa tristeza pode ser ruim. Existe uma tristeza boa e existe uma tristeza ruim. No próximo domingo, eu vou falar sobre a coisa da falta de esperança, a falta de contentamento, das circunstâncias que nos cercam, que roubam a nossa alegria. Isso é domingo que vem. Hoje eu queria pensar a tristeza na perspectiva da culpa. Da culpa que a gente sente e da forma como essa culpa ela pode produzir uma tristeza em nós. E essa tristeza, até mesmo a produzida pela culpa, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Ah, mas culpa é uma coisa ruim. Culpa também é necessário. Culpa como responsabilidade. Culpa como um sentimento de reconhecer suas falhas, de reconhecer os seus erros. Quando que a tristeza ela é uma coisa boa e quando que a tristeza ela é uma coisa ruim. E a gente vai ler um texto de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7.
Porque Paulo fala dessas duas tristezas. E eu queria ler esse texto com vocês e fazermos aqui juntos essa reflexão sobre a tristeza boa e a tristeza ruim. E diz o seguinte lá em 2 Coríntios 7, de 8 a 10. Mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, eu lamentei, eu achei que não devia ter feito, pois eu percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Existe uma tristeza que não prejudica. Existe uma tristeza até produzida por Deus em nós, através do seu Espírito. E ele diz ainda no versículo 10 que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês 2 pontos. E aí Paulo fala: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Então, nesse texto, Paulo está falando de 2 tristezas. Uma tristeza segundo Deus, que opera para o arrependimento, e uma tristeza que é segundo o mundo, que opera para morte. E eu queria começar falando da tristeza ruim, para a gente encerrar com a boa. A tristeza ruim está no versículo 10, 2 Coríntios 7. Diz que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento, que leva à salvação, e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Qual é a tristeza? Segundo a tristeza ruim, é a que produz remorso. É a que produz sentimento de morte. Isso vem pela culpa. O que Paulo está falando aqui é um contexto de culpa. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer, meus irmãos, sobre culpa e pensando na culpa que produz a tristeza, é tomar cuidado com as tristezas que foram causadas por culpas falsas. Existem culpas que são falsas. A culpa de uma criança, quando os pais se separam, e ela acha e tem quase que certeza de que ela é a culpada por essa separação. Essa culpa é falsa. A culpa de um pai ou de uma mãe, que quando vê o seu filho tomando uma decisão que não era a que ele queria, ou que ela queria, ou tomando uma decisão que vai ser ruim para a vida desse jovem, se sente culpado. E qual é a pergunta que os pais fazem? Onde foi que eu errei? É certo que todos os pais aqui erraram, erram e vão errar. Mas é falsa a culpa que responsabiliza você, pai, por uma escolha errada que o seu filho ou sua filha faça. São culpas falsas. São culpas que vêm atormentar a gente. Ela tem característica de mentira. Ela tem característica de acusação. E aí eu pergunto, quem é que é o acusador e quem é que é o pai da mentira? É o nosso inimigo espiritual. Então essa tristeza não vem de Deus. Ela vem, se a gente tivesse que dizer, ela não vem de Deus, ela vem do diabo. Porque ele vai dizendo, foi você que fez isso, foi você que se não fosse você. Então você vai levando uma culpa que ela não é verdadeira. E ela produz morte. O texto fala de remorso. O que é remorso, meus irmãos? Fui dar uma olhada no conceito de remorso, de arrependimento, e vi uma reflexão sobre isso interessante. Quando ele diz que o arrependimento, o foco está na dor causada. Ele está no outro. O arrependimento, eu olho para o outro e me arrependo por ter machucado você. O remorso, o foco está em si mesmo.
ele está na acusação, ele está em punição. O remorso, ele traz a ideia de que você se puna antes que os outros façam isso. O remorso, ele não está focado no mal que causou, mas no fato de ter causado e de se sentir responsável. Por isso, o remorso, ele é uma acusação sua contra você mesmo. O foco está em se sentir acusado, em se sentir responsável por aquilo e se sentir o sentimento de punição por aquilo. A lógica é de punição. A culpa e a tristeza para a morte, ela está baseada em culpas falsas e numa lógica de punição. Quer um exemplo disso? Judas. Judas é um exemplo disso. A gente vai para o texto de Mateus 27, de 3 a 5, que quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de arrependimento? Ele foi tomado de remorso. Diz que o foco dele não estava no mal que ele tinha causado a Jesus, mas na punição e na culpa que ele próprio iria carregar a partir disso. E devolveu aos chefes do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Tanto que quando ele fica com remorso, ele não vai atrás de salvar Jesus, ele vai atrás de tirar a culpa dele. Porque o foco do remorso não é em quem recebeu ou a dor que ele causou, mas é na culpa que ele tem sobre aquela dor. Ele vai procurar devolver o dinheiro. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. Percebe a tristeza que tem a ver com remorso e que produz morte? É a tristeza segundo o nosso inimigo, é a tristeza segundo o mundo, é a tristeza que vem de uma culpa que é falsa, ou que vem de uma culpa de algo errado que você cometeu e aí você está preso a uma lógica de punição. A preocupação não está com o sofrimento que você causou, mas em você ter sido o causador desse sofrimento. E de que algo precisa ser feito e que você precisa se punir. Meus irmãos, não vamos viver abraçados em culpas falsas. E não vamos viver presos a remorsos por causa de uma lógica de punição. Essa lógica foi quebrada na cruz. Ele foi punido por causa dos nossos pecados. Não existe mais lógica de punição no Evangelho. A questão não é mais quem vai receber a consequência e quem vai ser castigado. Nós podemos passar desse estágio e irmos para o estágio como posso reparar a dor que eu causei. E sair do estágio da punição. Porque o sangue já foi derramado, o pecado já foi perdoado. E nós não precisamos mais ficar presos a um remorso, a uma tristeza segundo o mundo, que não conhece a cruz, que não conhece a graça, que não conhece o perdão, que não conhece a punição que foi por todos nós. Entende, irmãos? Não vivemos mais numa lógica de punição. Não vivemos numa lógica de punição. Essa lógica foi quebrada na cruz do Calvário. Por isso você não precisa ficar com uma culpa sua, gerando uma tristeza em você que está baseada em culpas falsas, que quem faz isso é o diabo, e presos a uma lógica de punição, como se você fosse resolver o problema se punindo. E não foi à toa que Judas acabou se enforcando. Porque essa lógica de punição e o abraço de culpas falsas, ao tirar o olhar da cruz o tempo todo, conduz a gente à morte. Vamos para a tristeza boa? O que é a tristeza boa?
E a gente precisa entender que carta foi essa, né? Que Paulo disse que eu me arrependi, mandei a carta, depois fiquei lamentando se eu devia mesmo ter mandado. Vixe, não devia não, fui duro demais. Alguns que dizem que essa carta foi a primeira carta aos Coríntios. Alguns vão dizer que foi uma outra aí que foi entre a primeira e essa segunda. E outros ainda vão dizer que essa carta que foi enviada, essa carta dura, é o capítulo 10, 11, 12, 13 da própria segunda carta aos Coríntios. É como se ela tivesse sido depois encaixada lá quase como um anexo. Independente de qual, se você for ler 2 Coríntios 10, 11, 12, 13, Paulo está chateado. Paulo está descendo a lenha nos irmãos lá e falando de um problema lá, de uma realidade, e foi um discurso duro, um discurso difícil, aquele discurso assim de ralar, do pessoal ler e dizer, rapaz, deu ruim, ó, vem ver a carta que Paulo mandou, uma carta difícil, diante dos erros que tinham sido cometidos lá, diante das acusações que Paulo estava recebendo. E ele precisa se defender lá, ele precisa mostrar o quanto ele sofreu pelo Evangelho, o quanto ele não está brincando, o quanto ele não foi lá com o interesse de ninguém, o que ele não é uma pessoa, a acusação era que Paulo era uma pessoa nas cartas e era outra pessoa diferente quando ele ia lá. Ele era duro nas cartas, mas quando ele ia lá, ele era outra pessoa. Eu sou a mesma pessoa e tudo, e você vai ler depois, você vai ver que foi uma carta dura. E é nesse contexto que Paulo diz, que mandou a carta. E ele diz em 2 Coríntios 7, agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, ela produz um arrependimento que leva à salvação, e não um remorso. Essa salvação aqui, pessoal, ela pode ser entendida como a salvação não apenas no vindouro, mas a salvação nas nossas relações, a salvação na nossa vivência comunitária, a salvação nas nossas relações familiares. Na hora que eu me entristeço, porque eu fiz algo e essa tristeza me leva a uma tomada de consciência, ela me leva a me arrepender. Isso serve para a salvação da minha casa, isso serve para a salvação do meu casamento, isso serve para a salvação da minha relação com os meus filhos, com os meus irmãos, no meu trabalho. Vê como a tristeza é boa. Na tristeza vem associada à culpa, né? E aqui é uma tristeza associada à culpa. Ela leva você a olhar e dizer assim, cara, o que foi que eu fiz? Aí isso arrepende. Não é remorso não, sabe? Porque o remorso fica atrás de punir alguém. Geralmente o remorso é a tentativa de se punir por aquilo que você fez de errado. O arrependimento não, o arrependimento é o sentir aquilo que você fez e em seguida viver um arrependimento, que é uma mudança de mentalidade em relação àquilo, há uma mudança de comportamento que vai gerar salvação das tuas relações. Mas tem gente que se entristece e que não chega no arrependimento. Tem gente que se entristece e se arrepende, mas não transforma isso em atitude. Tem. Mas como a tristeza tem um papel ali? A gente fica só, show tristeza, sai tristeza. Às vezes tem tristeza que a gente precisa sentar com ela. Eu vi um poeta falando, diz que quando a tristeza chegar, eu vou tomar um café com ela. Sentar com a tristeza e dizer, é o que o salmista fala, né? Por que está triste, ó minha alma? A tristeza por uma culpa. Alguém aqui é perfeito? Todos nós aqui temos motivo para nos sentirmos culpados. E fugir dessa tristeza da culpa, essa tristeza boa, é perder a oportunidade de melhorar. É perder a oportunidade de ser melhor, de gerar arrependimento e salvação na tua casa e nos teus relacionamentos. Aí ele vai dizendo aqui, né, no versículo 11, vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Porque as injustiças estavam sendo feitas com Paulo, teve uns irmãos que se levantou, não, aí deve ter rolado lá, a gente não sabe a novela toda não, deve ter rolado lá uma lavagem de roupa, né? O pessoal se levantou para defender Paulo,
Não é para dizer que não era assim, que realmente Paulo não era esse cara que o pessoal está dizendo, que Paulo era um homem de Deus. Ela gerou todo um bafafá lá. E Paulo está dizendo, olha como foi boa essa tristeza. Ela gerou tanta coisa positiva. Gerou tanta coisa positiva. Eu falei de Judas, não foi? O exemplo da tristeza ruim, que é remorso. Lógica da punição. Ele não corre para ir salvar Jesus, ele corre para ir devolver o dinheiro, dizendo assim, ó, tá aqui, ó, não tem mais nada com isso, tá aqui o dinheiro. É inocente o cara, viu? Ó, é inocente, toma meu dinheiro, eu não tenho culpa não. Ele está preocupado com ele. Ele não está preocupado com a dor. E aí tem um outro exemplo bíblico da culpa e da tristeza boa. Que é quem? Pedro. Mesma cena, mesmo cenário, mesmo contexto. As cenas ali da paixão. Pedro nega Jesus. E o texto diz, lá em Mateus 26, 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. E essa tristeza de Pedro produziu o quê? Morte na vida dele, irmãos? Não. Quem Pedro se torna a partir dessa experiência? Quando ele se encontra com Jesus lá no mar da Galileia, que come peixe com ele, Jesus olha para ele e disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes, ele negou 3 vezes? Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? Ele diz, eu te amo. Se tu me amas, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro se torna um grande líder, um líder cheio de graça, que quando os gentios começam a receber o Evangelho, o Espírito Santo, e o pessoal quer detonar, Pedro é tremendamente usado por Deus e sensível para perceber as visões de Deus, para acolher todas as pessoas. E Pedro no final morre, segundo a tradição, crucificado. Ele não teve mais problema de negar Jesus, não. Ele aprendeu. Chegou lá na frente, você continua afirmando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, porque o Senhor tinha que ser César. Jesus é o Senhor? Ele, sim, Jesus é o Senhor. Morre. Na vez de Pedro. Você continua afirmando que Jesus é o Senhor? Aí Pedro, Jesus é o Senhor. Pois crucifica ele. Ele diz, só dá para me colocar de cabeça para baixo, porque eu não quero ser crucificado igual o Senhor Jesus, não. Pedro sempre tinha as dessas, né? Agora lava tudo, me crucifica de cabeça para baixo. Segundo a tradição, diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Cadê aquele homem? Medroso. Disse, rapaz, mas você fala igual um deles, né? Ele diz, não, eu não sou ninguém, não. Cadê esse cara? Ele experimentou da tristeza boa, segundo Deus, que gerou arrependimento, que gerou salvação, transformação, e ele se tornou uma pessoa extremamente usada por Deus e transformada a partir disso. Quem não se entristece consigo mesmo, ou é perfeito, ou está perdendo a oportunidade de melhorar. Essa tristeza aqui está abraçada com a graça, tá? Essa tristeza que não vem com a lógica de punição. Essa tristeza que não vem sobre bases falsas. Essa tristeza que vem como obra do Espírito, que nos convence, que nos revela, que nos mostra, que fala para a gente sobre as coisas que a gente tem feito, as coisas que não são legais, que não agradam a Deus, que não produzem vida. Nós nos entristecemos e somos transformados e vamos nos arrependendo e vamos vivendo a salvação de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? A gente às vezes tem dificuldade de dizer que está triste. A gente precisa parar com isso. Ou de assumir que está triste. Às vezes quando a pessoa está triste, a gente chega assim, por que tu está triste? Não, porque eu fiz isso, tá. O nosso jeito de ajudar às vezes é, não, para de besteira, todo mundo faz. A gente fica fazendo a obra contrária do Espírito, né? O Espírito está ali querendo gerar quebrantamento, e a gente fica às vezes querendo tirar a tristeza do coração da pessoa, quando na verdade aquela tristeza tem um papel ali. A gente não vai pisar em cima. Mas pode chegar e dizer, foi mesmo, foi. E o que tu está pensando em fazer com isso? Vamos orar aqui junto.
Vamos ver uma forma de reparar isso, vamos aprender com essa experiência. Vamos pegar essa tristeza e vamos viver uma experiência restauradora na vida da gente. É isso que Deus quer fazer com as nossas culpas verdadeiras. Que nós vivamos um entristecimento baseado na graça do nosso Pai, que vai gerar arrependimento, não remorso, não autopunição. Arrependimento, transformação e salvação na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Próxima vez que você ficar triste, bota um café na mesa e pergunta: tristeza, tu vem de onde? Tu está baseado numa culpa falsa? Não, essa culpa é verdadeira. Mas tristeza, tu está se ancorando na lógica da punição? A tristeza diz: estou querendo destruir você. Ele diz: pois está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aí você abre lá em Romanos 8, diz para a tristeza: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí a tristeza dá uma ajeitada assim na mesa. Aí você olha para ela e diz assim: não, mas não vai embora não, fica aí. Porque a culpa não é verdadeira? É. Então vamos tratar isso. Vamos produzir arrependimento. Vamos viver mudança de vida. Aí você bate um papo com a tristeza, apresenta ela para o marido, apresenta ela para o filho. Aí fica todo mundo triste. E depois se arrepende todo mundo. E todo mundo é transformado e vivencia a salvação. Naturalidade de tratar as nossas tristezas, fugindo sempre das tristezas que estão alicerçadas em culpas falsas e numa lógica de punição. A nossa lógica é do Evangelho, a nossa lógica é a lógica da graça. Que Deus abençoe a cada um de nós.